Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Voltando, pessoal, para a gente atualizar o Internacional aqui no canal. Segunda-feira importante e vamos falar sobre contratações. Dois nomes que estão sendo falados no Internacional. Uma informação que foi trazida nesta tarde sobre, quem sabe, a primeira contratação de 2026. Que história é essa? A gente vai falar sobre isso na sequência, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, também ativar as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora falar de Inter. Segunda-feira para lá de decisiva para o Internacional, o Inter que começou nesta tarde, inclusive, a sua preparação para enfrentar o Bahia. Uma preparação curta, o Roger terá apenas duas atividades, uma aconteceu nesta segunda-feira, e a outra acontece amanhã, na terça, então pouco tempo de ensaio, de preparação para essa decisão importante. A expectativa do Inter é que na atividade desta segunda, o Borré estivesse presente neste treinamento para que possa ter condições de jogo na quarta-feira. Lembrando que o Roger disse estar bastante otimista com a presença do colombiano. O Inter que não vai ter o Valência, não vai ter o Ricardo Matias, então precisa ter o Borré pelo menos no banco de reservas, e essa é a expectativa para a partida desta quarta-feira. Aliás, o Bahia que já está em Porto Alegre, porque jogou no fim de semana contra o Grêmio, treinou nesta tarde, inclusive, no campo da PUC, no gramado ali da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e alguns colegas da imprensa puderam acompanhar essa atividade do time do Rogério Ceni. É a preparação em campo destas duas equipes para a decisão de quinta-feira, lembrando que o empate, decisão de quarta-feira, perdão, lembrando que o empate classifica o Internacional à próxima fase da Libertadores da América. Agora, pessoal, tem um ponto importante que muita gente tem comentado e um problema que o Inter vem enfrentando nesses últimos jogos. Eu fiz um levantamento, eu fui me apegar nos números e para tentar entender o que de fato está acontecendo com a defesa do Inter. Por que tantos gols sofridos e principalmente gols sofridos nos primeiros minutos? O Inter praticamente começa os jogos perdendo, ou pelo menos é a sensação que eu tinha quando fui ver os números, e de fato me assustei com o que os números me mostraram. Estou colocando aí na tela para vocês um tweet que eu fiz à tarde, trazendo esses números. Das últimas 10 partidas na temporada, o Internacional saiu perdendo antes dos 10 minutos em 5 delas. Ou seja, em 5 partidas das últimas 10. Metade, 50% dos últimos 10 jogos, o Inter saiu perdendo nos 10 primeiros minutos de partida. Isso sim é algo que tem que ligar um alerta na comissão técnica do Inter, do Roger Machado, dos jogadores que já vêm falando sobre desatenção, sobre só reagir depois de a água bater na bunda, como disse o Fernando. Então os jogadores já estão dando esses toques e o Inter precisa acordar. É desatenção? É mau posicionamento defensivo? Eu não sei. O Roger precisa corrigir esse problema, porque já pensou o Bahia abrir o placar no Beira-Rio? Como que a torcida vai reagir? Como o time vai reagir também dentro de campo? Tá aí os jogos na tela para vocês. Mirassol, Juventude, Sport, Botafogo e Nacional do Uruguai. O Inter saiu perdendo em todos antes dos 10 primeiros minutos de partida. E agora falando sobre negociações, sobre reforços, que eu sei que é porque você clicou nesse vídeo, que a gente vai falar sobre estas possibilidades. E eu quero começar, pessoal, trazendo uma informação que foi trazida de forma exclusiva pelo meu colega Caliel Dornelles, que é setorista de Grêmio da Rádio Bandeirantes. Como nesta semana surgiu a informação deste jogador no Grêmio, o Caliel foi apurar melhor, foi conversar com algumas pessoas e acabou descobrindo que o Kaique, volante do Juventude, que foi especulado agora no Grêmio novamente, porque ele já havia sido especulado lá atrás, na última temporada, o Caliel descobriu que o Inter fez uma consulta ao Kaique, volante da equipe do Juventude. Segundo o Caliel,
esta consulta teria sido feita há cerca de 2 semanas por um dirigente do Internacional. E o que o Inter ouviu do staff do Kaique? Que ele vai ter o seu contrato encerrado no fim desta temporada, ou seja, o Kaique pode, já no ano que vem, se transferir de graça a outro clube do futebol brasileiro ou para qualquer mercado que ele preferir. Então, o Inter já está mapeando a situação do Kaique, visando uma transferência de graça na próxima temporada. Kaique, primeiro volante, aquele jogador que fez um grande campeonato gaúcho na última temporada, comandado pelo técnico Roger Machado, mas que depois do gauchão teve uma grave lesão, pouco jogou na última temporada pelo Juventude, só voltou a jogar há pouco tempo. Não é um jogador que me agrada assim em termos de contratação. Eu acho que é um bom jogador, só isso. Não acho que resolveria o problema do Internacional, até porque não se sabe se o Inter vai ter o Fernando na outra temporada. Me parece muito mais uma sondagem de mercado do Inter tentando entender a condição de um possível negócio, quem sabe, já visando esta temporada. Eu lembro que o Kaique tem 29 anos, ou seja, é um jogador que já está batendo na casa dos 30 anos. Repito, não acho um jogador ruim, acho que tem qualidades, mas não sei se muda o patamar do Inter. Tenho convicção que não, inclusive. Acho que não muda a forma do Inter de jogar, não muda o status do elenco colorado e não faria esse tipo de movimento, embora a informação do Calhau seja que houve sim uma consulta por parte do Internacional. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse jogador Kaique, que foi titular do Juventude na última temporada. Quero falar também, pessoal, sobre o nome mais comentado, Inestrosa. Marino Inestrosa, atacante colombiano, 22 anos, ponta direita, que destruiu o Bernabéu, tanto no Beira-Rio como no jogo da Colômbia. Um cara muito liso, muito forte, de chute, de velocidade, um jogador realmente muito interessante. O que a gente pode falar sobre o Inestrosa? De fato, o Inter está tentando. Isso é o que eu posso falar para vocês. Não tenho mais detalhes sobre a tentativa do Internacional. Os colegas lá de Minas Gerais, principalmente o Thiago Fernandes, que é também repórter da Rádio Bandeirantes, comentarista lá de Minas Gerais, ele trouxe a informação de que o Inter estaria disputando com o Cruzeiro esta contratação e que o Nacional pediria algo na casa dos 5 milhões de dólares pela liberação deste jogador. O Inter, claro, se assusta com o valor, mas, e aí a segunda parte da informação, o Inter cogita fazer uma composição. O que isso significa? Parcelar bem parceladinho esse valor do Inestrosa, dependendo da situação. O Inter sabe que podem chegar propostas na metade da temporada pelos seus jogadores. O Wesley, por exemplo, é um jogador muito visado pelo mercado europeu, quase se transferiu no início dessa temporada. Vitão é um jogador que também recebe muitas sondagens. Então o Inter, pelo menos, estudou a possibilidade de fazer uma proposta ao Inestrosa, ao Atlético Nacional, por este jogador. Por enquanto é isso, o interesse e o Inter tentando, botando a calculadora do celular, fazendo as contas, tentando entender se pode ou não fazer uma proposta ao clube colombiano por este jogador. É uma negociação difícil, o Inter não está próximo, muito longe disso, mas existe o interesse por parte do Inter em contar com esse jogador. Bom, pessoal, eu volto amanhã na terça-feira, onde a gente vai atualizar mais ainda o Internacional, trazer novidades em relação ao time principalmente, e a gente vai tentar desvendar esse mistério em volta do Rafael Borré. O Inter até divulgou algumas imagens do treinamento de hoje, mas escondendo que o Borré esteve presente na atividade desta segunda-feira. Combinado? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!